Graça e paz. Hoje vamos falar sobre a aula número 4, aula sobre capelania urbana ou missões urbanas. Então, se você puder me acompanhar, vamos lá. Vamos começar os slides aqui. Ei, capelania urbana. O maior entre vocês deverá ser servo. Olha que poderoso. Mateus 23:11. Então, se você quer ser grande no reino de Deus, sirva. Né? Jesus deu esse exemplo quando a mãe de João e de Tiago pediu para que eles se assentassem à sua destra no reino de Deus. Ele falou: Olha, isso não me compete, mas quem quiser ser grande, seja o servo. E servo, quando você vai nessa palavra, significa escravo, ou seja, nós nos fazemos escravos de Cristo por amor do que ele fez por nós. Escravos do quê? Da orelha furada, ou seja, uma vez livres, voluntariamente passamos a servir a Jesus. Próximo slide. Capelania urbana. Então, vamos falar sobre o conceito aqui de capelania urbana. Também chamada de missões urbanas, tem o objetivo de levar salvação, conforto e conselho em locais coletivos da cidade. Exemplo, albergue, Cracolândia, viadutos. E aqui eu vou acrescentar um que eu esqueci aqui, creches, né? Ou locais onde pessoas que tiveram os seus pais destituídos do poder familiar, ficam lá, o conceito de abrigo, né? Se fala muito. Então, esse é o conceito de capelania urbana. Muitas vezes ela vai se confundir com evangelismo urbano, mas é um pouco além do evangelismo, tá? Então, nesses locais, albergue, Cracolândia, viadutos, há uma ampla e variedade, gama de pessoas, religiões, necessidades, pois a carência que ali está abrange praticamente todas as áreas da vida de uma pessoa, seja ela econômica, moral, social, espiritual. Formas de capelania urbana. Como você pode exercer essa capelania? Você pode distribuir panfletos evangelísticos, né? Falando sobre a obra da cruz. Você pode desenvolver através de pregações em locais coletivos, com oração e apelo àqueles que assim desejarem. Por exemplo, vai ali na Praça da Sé, existem é, locais específicos, um risco no chão, onde o pregador ali ministra da parte de Deus. E ele pode ter o seu ministério ali. Ele é um capelão. Pode ser convidar de porta em porta para reuniões periódicas, todo sábado pela manhã em uma praça. Então, você estabeleceu como ponto de capelania, ou seja, o ponto de local de cobrir a nudez, de estender a sua capa aos necessitados, uma praça. Porque tem muitas pessoas que jamais pisariam numa igreja, por conta do mau testemunho de muitos pastores e muitas denominações, que era o meu caso. Eu fui ganho em uma casa, eu jamais iria para uma igreja. Então, a praça é um excelente ambiente para se exercer a capelania. E através de eventos específicos que vocês podem realizar também. Por exemplo, nós falaremos sobre o Dia da Pipa. Evangelismo de rua. Aqui, ó. Esse aqui foi um evento que nós realizamos chamado Dia da Pipa, onde nós somos uma comunidade carente e convidamos todas as crianças para virem, iriam receber pipas, pinturas, oração, e ali o Senhor manifestou a sua glória de uma forma poderosa, né? Nesses ambientes de carência, onde nós veremos, tá? Muitas vezes a glória de Deus, os milagres de Deus. Lembrando que a maioria das vezes que Jesus expulsou demônios foi dentro da sinagoga, e as suas curas, a maioria, foi na rua, seus milagres. Aqui, nesse dia, por exemplo, tinha um menino que foi trazido para nós, que ele tinha, sabe aquela criança que escorre uma coisa verde do nariz? Mas dele não escorria nada do nariz, escorria da orelha, algo amarelo, pus. Então a mãe negligenciava o filho e trouxeram para que nós orássemos, e nós oramos com fé. E ali passou-se 5 minutos, a moça que trouxe a criança falou assim, ó, olha a orelha dele agora. A gente olhou, já não tinha mais nada. Então,
É nesses ambientes onde você vai ver onde o homem não faz, Deus faz. Aqui, ato de evangelismo que realizamos ali na região da Avenida Paulista. Aqui é um vídeo. Bom, eu quero falar sobre aquele vídeo, né? Muitas vezes o Ministério de Rua, evangelismo de rua, você vai levar o quê? Recursos audiovisuais, vai levar um microfone, vai levar uma caixa de som. E ali era um evento da igreja onde haviam quatro corações estampados na camiseta das meninas. Era o que significava a cruz, que ele nos aceita, que ele nos perdoa, que ele nos restaura, e entre outras coisas. E ali é uma forma lúdica de você levar para as crianças em uma linguagem que elas conseguem é, é, acessar. Vou passar o vídeo anterior agora para vocês verem uma outra parte desse mesmo evangelismo. Então, vejam que importante, né? Ali as crianças receberam alimentos naturais, receberam alimento espiritual, que foi a palavra de Deus, receberam amor, receberam brincadeiras e tiveram a oportunidade de confessar a Jesus como único Senhor e Salvador, além de essa semente ser implantada no coração delas, nós oramos pelas suas famílias. A gente sabe que ninguém vai se converter se não tiver quem interceda. Então, essa sementinha que foi plantada em cada coração ali, numa missão urbana, num ato evangelístico, ela tem resultados poderosos que nós não temos a dimensão. Aqui, evangelismo de rua, feito, né? Junto a uma marquise, ali perto do metrô Vergueiro. Ali há pessoas que moram em situação de rua. Você leva o quê? A palavra e alimento. Evangelismo na porta de hospitais, cantando canções. Nós não pudemos entrar no hospital porque não tínhamos uma habilitação, mas isso não impediu da gente levar a palavra de Deus, oração, por todos aqueles que ali estavam. Ministério de rua, olha aqui que precioso. De graça recebemos, com graça doamos. Levamos alimentos a famílias que moram na rua. Sabe, irmãos, muitas vezes você fala assim: ah, mas eu não tenho. A igreja que eu frequento, ela não me ajuda, ela não me dá nada. Deixa eu falar. 95% das igrejas, elas não vão te dar R$ 1 para você fazer o trabalho de rua. Ah, não, por quê? Porque elas estão preocupadas em se sustentar, em pagar o seu aluguel, a sua luz, o sustento do seu pastor. Não estou criticando nem endossando essa prática, mas se você deseja ser um capelão, aquele que vai estender a sua capa, muitas vezes você vai entrar com os seus recursos. Não vai ter ninguém que vai te aplaudir, não vai ter ninguém que vai falar assim, não, tá aqui, ó, eu senti no meu coração de te abençoar. Difícil. Deus levanta pessoas para te abençoar. Só que não espere isso de uma denominação. Infelizmente, né? Nesse ponto eu me curvo diante das testemunhas de Jeová que não vou falar se é cristão, se é seita, mas que estão sempre de dois em dois pregando, anunciando aquilo que elas creem, tá? Nós cremos em Jesus Cristo como único caminho, verdade e a vida, como sendo Deus Emanuel. Você tem também que render os elogios aos espíritas, né? Que muitas vezes sustentam casas para idosos, abrigos, fazem boas obras a maneira que eles entendem, enquanto o cristão ele está contribuindo nos templos, dando recursos para sustentar estruturas
e esquecendo muitas vezes o amor ao próximo. O cristianismo ele perdeu a sua essência, né, que é de ir e fazer a diferença, de salgar a terra, mas não, a gente quer levar as pessoas para dentro da igreja e quando chega na igreja quer que elas deem, deem. E o evangelho, ele é um pouco diferente, pelo menos ao meu conceito. Aqui você tem um prédio no centro de São Paulo. Quando você olha isso, você pode ver o quê? Um vai falar assim, ah, é um cortiço. A outros vão falar assim, ó, poxa, esse é um terreno fértil para fazer uma reunião, uma célula, buscar uma casa que receba o evangelho e ali manifestar a glória de Deus. Capelania urbana, como eu já falei, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Meu, receba esse batismo de fogo, receba unção, receba agora, pelo vídeo, receba o fogo do Espírito Santo. Enquanto a gente ora aqui, você recebe aí. Por quê? Porque Deus ele não tem limite espacial. Quantas pessoas, nós vamos ver isso no ministério carcerário, receberam unção por carta, como diz na palavra de Deus. Por que que ele falou? Ficar em Jerusalém, depois serei testemunha da Judéia, Samaria, até os confins da terra. Porque indica a expansão do evangelho, em caráter profético. Aqui, ó, Jerusalém, cidade da paz, cidade da luz. Vem mais um pouquinho aos seus próximos, aos seus não tão próximos e até os confins da terra. Confins da terra, qual que era? Zebulon e Naphtali, estavam longes da luz, da cidade da luz. Aí viram raiar o quê? A grande luz, que é Cristo. Vamos lá. Conheça a palavra de Deus, diz Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Vou parar por aqui. Hoje, todos nós somos sacerdotes reais, 1 Pedro 2:9. Então, você quando se converte a Cristo, você é alistado no exército dos céus e se torna um sacerdote real. E aí, você tem que fazer o quê? Manejar bem a palavra do Senhor. Ah, mas eu ainda não conheço tudo. Tudo bem, mas busque conhecer. Se você não tiver conhecimento, você vai perecer. Ele fala aqui de forma muito clara: ó, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Jeremias 48:10 diz: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor de forma negligente, e maldito aquele que vedar do sangue a sua espada. Ou seja, a própria palavra vai dizer que se você for alertado, que você tem que avisar alguém de que ele está perecendo, que ele está caminhando para o inferno, que ele não tem Jesus, que os caminhos dele são de morte, por exemplo, a pessoa que está indo para o crime, para o vício, para o adultério, e ele não se converter, você tendo esse conhecimento, você não fala, a Bíblia diz que esse sangue, ele é requerido de você, porque Deus te deu o poder de lançar a palavra. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Mas se você que tem o conhecimento não lança, você está impedindo que aquela pessoa conheça a verdade. Ai, pastor, isso é muito religioso. Não, não é, essa é a verdade. Não espere ter um conhecimento teológico completo para colocar o pé na água. Tem muitas pessoas que falam assim, ó, parece legal, parece piedoso, né? Ah, não, mas ó, eu ainda não conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, como é que eu vou fazer isso aí? Não, eu não posso ensinar errado. Não é isso. Você não pode sair quando você é um novo na fé, sem acompanhamento, sem ter sido tratado, capacitado, enviado. Mas tem pessoas que estão há 5, 10 anos na igreja e nunca falaram de Jesus para o outro, para o próximo, né? Qual que é a esperança do nosso Pai? Que você nasça de novo, vire um bebê, se torne um adolescente espiritual e se torne alguém maduro, alguém que vai dar fruto. Não que fique eternamente sendo alimentado e sendo um repositório, tá gordo de tanta palavra que entrou, mas não liberou nada. O Rio Jordão, lembra? Ele passa por você, mas ele tem que ter continuidade, senão ele se torna o quê? O mar morto e não produz vida. Missões urbanas. Essa aqui é uma foto de um evangelismo que fizemos nessa casa. Aqui tinha uma mulher que morava, que subia e descia monte, né? Orava por muitas pessoas iam na casa dela orar. Então vamos lá. Por que que eu estou falando de conhecer a palavra? Esse aqui é um dos meus filhos.
Você colocaria uma enfermidade no seu filho porque ele errou? Fala assim, por que que você está me perguntando isso? Porque, infelizmente, ainda tem pessoas que acreditam que Deus coloca enfermidade nos seus filhos. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Se quando éramos inimigos, diz a palavra de Deus, ele nos reconciliou com ele mesmo, mediante a sua morte, quão mais agora não nos dará com ele todas as coisas? O que é todas? É todas. O que que é? Saúde, é prosperidade, é felicidade, é sanidade, é sustento, é o quê? Tudo é tudo, não é tudo menos um pouco. E aqui nessa casa, nós fomos orar porque a mulher que morava nessa casa, ela estava com um câncer em estágio terminal no seu seio. E eu fui lá, enviado da parte do Senhor, e perguntei assim, mas o que aconteceu? Ela falou assim, bom, eu subi e desci a monte. E um dia Deus falou assim para mim, Deus eu vou falar assim entre aspas, tá? Eu ouvi uma voz dizendo assim, vai lá e fala para aquela mulher que eu estou curando ela de um câncer no seio. E ela não foi. E ela disse assim para mim, quando eu não fui, naquela hora eu vi pela visão do mundo espiritual, vindo um escorpião e uma aranha, e ele pulou no meu seio. E ali eu peguei o câncer. E aquela mulher estava morrendo com uma enfermidade, achando que Deus a estava punindo porque ela não entregou uma mensagem. Então, nós vimos aqui, ó, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Se ela soubesse que Deus jamais falaria isso, jamais colocaria uma enfermidade, ela teria aceitado essa enfermidade? Ela teria aceitado essa voz que ela ouviu? Não, ela teria feito o quê? Rejeitado. Então, muitas vozes estão pelo mundo, mas é necessário o quê? Discernimento espiritual. Nós falamos sobre esse dom, buscar esse dom. Outra coisa, conhecer a palavra de Deus, porque tem pessoas perecendo por falta de conhecimento. Ali foi ministrado para ela, Hebreus 8, 9 e 10. Cristo pagou todo o preço e ele jamais faria isso. Então ela foi, ela partiu porque ela mesmo assim ela acreditava que era Deus, porque ela ouviu essa voz, mas ela pereceu por falta de conhecimento. Então muito cuidado também, sabe? Ah, eu vou receber oração na casa de fulano, que fulano. Você conhece fulano? Você sabe quais os frutos que ele tem dado? Você sabe como que é a vida dele? Porque uma árvore se conhece pelos frutos. Então não deixe qualquer pessoa impor a mão sobre você, impor a mão sobre sua cabeça. Não é porque ora em línguas estranhas que vem da parte de Deus, tá? Já expulsamos demônios falando em línguas estranhas. Não foi um, foram vários. Então conheça a palavra. Recomendações: não vá só. Testemunho no metrô Vergueiro, né? Missões urbanas você deve fazer de forma sempre na força e na direção do Espírito Santo. Eu abri um evangelismo, 7 dias pregando na porta do metrô Vergueiro. Só que teve um dia que o Senhor falou assim para mim: hoje eu não quero que você vá lá. Eu quero que você vá até o quarteirão de baixo. Você vai encontrar uma mulher assim, assim, assado, e você vai dizer que eu estou chamando ela para anunciar a minha palavra. E ali eu cheguei, fui até a esquina que o Senhor mandou e comecei a distribuir panfletos. E veio uma mulher, banguela, do jeito que o Senhor me falou. Entreguei o panfleto para ela, ela olhou aquele panfletinho e riu e falou assim: Ah, Jesus! E partiu, e já estava escurecendo, não tinha mais ninguém. E ela deitou junto com outro mendigo ali na rua. Aí eu orei dentro de mim, não da boca para fora, eu falei assim: Senhor, quem é a pessoa que o Senhor quer que eu dê esse recado que o Senhor me deu? Foi orar. O mendigo levantou, pegou aquela mulher, colocou ela na minha frente e falou assim: Ó, é por ela que Deus te trouxe aqui para você orar hoje. Ali eu preguei aquilo que Deus mandou, ela aceitou a Jesus. Aí ela me deu o testemunho dela, falou que ela estava há 2 meses passando em frente de todas as igrejas, entrava e começava a chorar e não sabia explicar o que estava acontecendo. E ali eu expliquei para ela a obra da cruz, ela aceitou o chamado de Deus. Como Deus vai fazer para transformá-la? Eu não sei, mas é importante que você esteja debaixo da orientação de Deus. E eu estou falando assim, ó, não ir só. Por que que eu digo isso? Se você tiver oportunidade, vá de dois em dois, enquanto um ora, o outro intercede. Assim que eu terminei de orar por essa mulher, ela foi cheia do Espírito Santo, ela foi e começou a profetizar na minha vida.
Ela disse assim, ó, você está começando a evangelizar agora, né? Então eu vou te dar uma recomendação. Era o Senhor falando comigo. Não vá só fazer a obra de Deus. Vá sempre de dois em dois, né? Daqui onde você está até a Praça da Sé, você vai encontrar muitos grupinhos. Tome cuidado, são legiões de demônios. Eles estão usando drogas. Quando você for orar, se eles estiverem com a pupila dilatada, não chegue perto, porque é perigoso. A hora que ela terminou de profetizar na minha vida, aquele homem que foi usado por Deus para trazer aquela mulher que eu ia orar, ele simplesmente manifestou o demônio. E ele olhava para mim e dizia assim, ó, eu te odeio, você tem a luz. Eu já tive a luz. E ele não conseguia, ele chegava aqui, né? Eu senti o bafo dele, ele a um palmo de distância, mas ele não conseguia me tocar. E ali ele saiu, ele já tinha sido um pastor, estava afastado e deu lugar ao diabo. Então, esse é o primeiro testemunho. O segundo, na Praça da Sé, né, tinha um Babalorixá, que é o pai de santo do candomblé, ali com a seus búzios, com a sua bolinha de cristal. E eu falei, eu vou evangelizá-lo. E o Espírito Santo falou assim para mim: eu quero que você passe a ir de dois em dois. Eu falei: por quê? Ele falou: porque isso é ser igreja. Né? É muito fácil para nós que temos, às vezes, a capacidade do Senhor, que fomos chamados pelo Senhor de ir lá falar de Jesus, né? De orarmos, impormos as mãos, manifestar, expulsar. Só que Deus, ele deseja que nós sejamos igreja, ninguém é igreja sozinho. De dois em dois, você vai ter que instruir alguém, ser instruído, vai ter que lidar com as diferenças, onde você vai aprender muito sobre ser igreja. Aqui já falei, busque o local onde você vai exercer o seu evangelismo em oração, como o caso do testemunho aqui. Lidando com legiões, né? Muitas pessoas falam assim, ó, muitos pastores já falaram para mim, não, eu não saio expulsando não, porque a Bíblia diz que se você expulsa, vem outros sete, a pessoa fica pior, né? Aí eu digo para vocês, há algo pior do que uma pessoa estar com uma legião. Se a casa está vazia, logo, quem é o rei, quem é o senhor daquela vida é Satanás. Como que ela vai crer em Jesus se Satanás está mandando, tirando o juízo dela? Não tem como. Então, sempre que um demônio se manifesta na minha presença, eu expulso. Muitas vezes falam assim, ah, mas vai vir sete. Não, como que pode estar pior se ela já está com uma legião? Você vai simplesmente expulsar, você vai ensiná-la, né, a obra da cruz, vai levá-la a renunciar às práticas que ela praticava, a exercer o perdão e vai encaminhar a pessoa a uma igreja, né? Eu creio que se manifestou é porque o reino de Deus chegou até essa pessoa, como diz a palavra de Deus. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é que chegou a vós o reino. Então, eu não deixo de expulsar. Distribuição de alimentos e roupas, Ministério de Rua. Ah, muitas vezes a pessoa tem um bom coração, vou te entregar um pacote de arroz. A pessoa mora na rua, eles têm uma panelinha, faz um foguinho. Você entrega um pacote de arroz fechado, entrega é, alimentos, bolachas fechadas, leite, né, em caixinhas. Isso é tudo moeda de troca nas biqueiras, tá? Já várias pessoas que me orientaram e falaram assim: olha, se você for entregar alimento, entrega aberto, porque aí a pessoa vai ser obrigada a comer. Quando vai fechado, troca na biqueira. Se está aberto, o traficante não recebe. Né? Prefira doar em clínicas e albergues, pessoas que estão recebendo essas pessoas. Muitos também me disseram assim: olha, quando você está no uso da droga, está na situação de rua, enquanto você não passar frio, não passar fome e tiver as coisas, você não vai ter força para vencer aquilo que está te fazendo aqui. Quando você chega no fundo do poço, você fala: eu não aguento mais. Aí você procura. Eles sabem que existe albergue, eles sabem que existe clínicas de recuperação que recolhem e aceitam eles. Então, creia nessa palavra. Recomendação: aprende-se muito com a prática, né? Eu falo, uma coisa é você tirar a habilitação para dirigir, outra coisa é dirigir. Uma coisa é você estudar sobre finanças, outra coisa é você aplicar as finanças na sua vida. Uma coisa é você estudar sobre casamento, outra é casar. Quem é casado sabe o que eu estou falando. O evangelismo de rua é a mesma coisa. Não espere conhecer tudo para pôr o pé na água, mas ponha o pé na água.
Seja incisivo na sua abordagem. A pessoa está caminhando para o inferno. Ah, Jesus te ama, me dá um abraço. Sim, Jesus ama. Né? Todo mundo já falou que Jesus é amor, Jesus te ama. Mas eles precisam ter ciência de que eles estão caminhando para o abismo. Que abismo é esse? Uma vida eterna longe de Deus. Então é necessário que eles se arrependam, tenham revelação do seu pecado e tomem uma decisão de se converter. O que é conversão? Mudança de rota, mudança de mente. E não tem como fazer isso se não se reconhecer como pecador, se não decidir mudar de vida. Pregue, inste em tempo e fora de tempo. E eu encerro com esse testemunho aqui. Nós realizávamos a obra todo horário de almoço, ali no Parque Mário Covas, na frente do Trianon MASP ali, perto do Parque Trianon. E ali muitas pessoas foram salvas. Você começa pequeno, começa você e a Bíblia. Aí Deus vai trazer um outro cristão, vai ver que você está com a Bíblia ali, você começa a pregar em voz alta mesmo. Aí tem pessoas que vão parar para ouvir, vão ficar de lado e falar assim: ó, vem aqui, vem ouvir a palavra de Deus comigo. Você vai começar a reparar pessoas que fazem daquele local o seu horário de almoço e elas vão querer vir para ouvir a palavra. Posso orar por você? Posso impor minhas mãos sobre o seu ombro? Homem, vai orar por mulher, cuidado, mão em ombro, para não falar que você fez algo errado. Eu posso estender minhas mãos em sua direção, né? E ali você vai ver que um chama outro, que chama outro. Quando você vê, você já está com um grande grupo. Isso é muito comum. E ali um dia eu cheguei, né, depois de pregar alguns dias, eu cheguei, eu vi uma moça, duas moças pregando para um homem de rua. E elas falaram assim: Você que é o pregador da praça? Eu falei: Sim. Ela falou assim: não, porque eu estou falando com este homem aqui sobre o evangelho e ele não está deixando eu falar direito. Aí você, como filho de Deus, cheio do Espírito Santo, vai fazer o quê? Eu olhei para ele e falei assim: olha, até o momento o Senhor atrapalhou elas pregarem o evangelho, mas de agora em diante eu vou pregar e o Senhor irá ouvir. A hora que eu falei isso, eu falei, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas do evangelho. Aquelas duas moças foram cheias do Espírito Santo e passaram a orar em línguas. E aquele homem saiu com uma promessa de que Deus o restituiria à sua mente. E eu tinha orado uma semana antes. Falei, Senhor, me dá alguém que esteja com a mente perturbada, assim como foi com Nabucodonosor, para que o Senhor restitua a mente a essa pessoa. Então, tudo quanto você pedir em oração relacionado ao reino, você recebe no tempo de Deus. Eu orei uma semana antes, me dá um Nabucodonosor aí que perdeu o juízo. Ali, quando eu cheguei, o que que se apresentou? Duas pessoas que precisavam ser cheias do Espírito Santo e uma pessoa que precisava ser restituída. Sabe, esses testemunhos, a capelania que você exerce fora das paredes, é onde vai evidenciar o seu cristianismo, é onde vai mostrar que você realmente entendeu a missão gloriosa, o privilégio que te foi dado de ser uma testemunha de Cristo. Então eu oro para que você hoje ore, fale com Deus, fale assim, Senhor, onde o Senhor me quer? Né? Já tem muita gente pregando aqui dentro das paredes, já tem pastor, já tem um evangelista, já tem o diácono, já tem gente brigando por uma oportunidade. Mas olha a rua ali, tá vazia. E aquela praça? Dá-me, Pai, uma equipe, dá alguém para ir comigo. Eu quero fazer a tua obra. Me enche agora do Espírito Santo, Senhor. Fala comigo. E ele vai fazer, porque é da vontade dele. Então saia com essa palavra. Sê tu uma bênção. Aonde o Espírito Santo te levar, manifeste o reino de Deus com amor, com poder, e sinais seguirão a todos aqueles que creem. E eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e depois deixa no vídeo seu testemunho do que a palavra falou com você, do que Deus tem feito no seu ministério. Ajude-nos em oração e, se puder, né, veja a aula número 1. Logo no começo eu falo de uns irmãos da One Passion Missão. Eles fazem missões em países perseguidos, em países onde o evangelho ele não tem autorização para entrar, Índia, Cazaquistão, Uzbequistão, e ali tem um Pix, uma conta que vocês podem ser ofertantes, né? Missão se faz indo ou orando ou financiando.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.